Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro, desse último dia útil do mês de setembro, dia 30 de setembro de 2025, uma terça-feira, onde você já sabe, acompanha a programação aqui do Tempo e Dinheiro, nós vamos falar sobre o dinheiro, sobre a política, vamos falar sobre o clima, todos os destaques do dia a dia, do que acontece na produção no campo, os comentários do Vlamir Brandalize, todas as informações com relação à política e à economia. Mais uma pergunta que não pode calar, e muita gente ao longo desses 2 últimos dias tem feito essa pergunta, inclusive aqui pelo chat do YouTube: onde está João Batista Olive? Para tanto, nós vamos até Mato Dentro, aqui no interior de São Paulo, saber do próprio João Batista Olive o que aconteceu nos últimos dias, que você ficou ausente aqui da programação ao vivo. João Batista Olive, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. A resposta está na cara, né? Eu sofri um pequeno acidente e bem no rosto, né? E para jornalista de televisão, né? Quando você sente uma alteração no rosto, né? Você fica fora do ar, né? Agora está melhorando aqui, mas não aconteceu nada. Foi raspão mesmo, né? Mas enfim, está tudo resolvido. Não foi a marvada, não foi a marvada. Então está tudo normal, um tropeção, coisa de idade, né? Tem que tomar cuidado. Mas estamos nos recuperando aí para não ficar pavoroso, estava com algodão, aquela coisa toda. A gente ficou fora do ar, mas sempre ligados aqui no Tempo e Dinheiro, como na edição de hoje, onde nós vamos falar de política, vamos falar do Fachin, né? Do ministro Fachin, que assumiu o STF. Temos que, sim, falar sobre isso. E vamos falar também sobre tempo, Sérgio. O meu destaque veio do Agrotempo, lá do Almir Trevisan, onde ele está colocando uma previsão até o dia 13 de setembro, de ontem, 29, até o dia 13 de outubro, aliás, ontem, 29 de setembro, a 13 de outubro. Esse é o destaque. O pessoal do norte do Paraná está muito preocupado. Também ali do Pontal do Paranapanema, lá de São Paulo, e do outro lado, Mato Grosso do Sul, lá a situação é complicada. Até o dia 13 de outubro não tem chuva, e o vermelho desse mapa significa situação abaixo da média, bem crítica. O marrom já é abaixo da média. O branco, que margeia ali o sul do Paraná, branco, está dentro da média. Lá na Bahia, lá em cima, está dentro da média. O marrom está abaixo da média. Lá no Paraguai, os pontos verdes e azuis acima da média. Azul, dilúvio. Mas no norte do Paraná, infelizmente, o pessoal que está precisando de chuvas, fica aí esse aviso. Até o dia 13 de outubro, calor. Aliás, calor está fazendo aqui no Mato Dentro, Sérgio Braga, que calor, o sol de rachar. E aí eu pergunto para você, devolvendo a pergunta, como é que está o tempo aí em São Paulo, Sérgio Braga? Roupa no varal, quarando no quintal, 31 graus nesse momento, viu, João Batista Olive? Está bem quente, tanto é que o destaque da própria Folha de São Paulo mostra que as temperaturas devem chegar à máxima de 31 graus, 30 graus nesse momento. O calor continua pelo menos até a próxima segunda-feira, depois daqueles dias intercalados com temperaturas baixas durante a madrugada, aquele calorzinho que foi se estabelecendo ao longo dessa última semana. Mas nós vamos ter todos os destaques daqui a pouquinho, não só sobre o clima, mas a gente tem que falar sobre o dinheiro, que acontece principalmente na economia, né? Destacando a própria Folha de São Paulo, mostrando que as contas em atraso aumentam. E o Brasil tem 60 milhões de negativados, diz aquela agência Boa Vista, né, que fala sobre inadimplência, registra esses números, um aumento de 10,8%. E não só isso, veja só o destaque da revista Oeste, falando que o agro quebra recorde de pedidos de recuperação judicial.
e 5 estados concentram a maior parte dos pedidos. Ou seja, a economia, alguns falam que está bem, aqueles que estão lá no poder, mas os demais não. Não só isso, João. Você sabe que tem um milionário esquema voltado à canalice, à roubalheira ocorrida no INSS. Tanto é que a própria imprensa e alguns veículos de comunicação está ironizando a ressurreição, entre aspas, na folha de pagamento do INSS, por uma entidade que está sendo acusada de ter levado, só esta entidade, 800 milhões de reais com as fraudes nas aposentadorias e pensões dos vivos, porque eles ressuscitaram na folha de pagamento do INSS mais de 1.135 pessoas que já tinham morrido, mas voltaram para a folha de pagamento do INSS, e esse mesmo pagamento foi parar na conta de quem? De uma entidade aí chamada Conafer, que é a entidade voltada ao trabalhismo rural e as entidades voltadas aos sindicatos rurais. Conafer. Mas, enfim, tudo isso a gente vai detalhar nessa edição do Tempo e Dinheiro. João Batista, e a todos que estão nos acompanhando, como sempre, a nossa mensagem de que o Brasil vai vencer, está aí o nosso orgulho verde e amarelo, como sempre, em todas as edições que a gente começa aqui diariamente com essa mensagem de otimismo, né? Apesar de tudo, João Batista, Olive e todos que nos acompanham, o Brasil vencerá. E com essa mensagem damos a abertura oficial desta edição do Tempo e Dinheiro desse 30 de setembro. Gleidson, vamos lá. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa edição do Tempo e Dinheiro desse 30 de setembro, terça-feira. Vamos aos destaques dos especialistas aqui do Tempo e Dinheiro, a começar pelo Brandalize. Lamir Brandalize, vamos lá. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Choveu aí à noite aqui em Curitiba, chovendo no Paraná em algumas regiões. O clima deu uma melhorada, chuva, e tem previsão de mais chuva, tá carregado o tempinho por aqui. Chuva chegando, chovendo no Rio Grande do Sul, produtor animado e por sul em geral, as chuvas normalizando, esperando chuvas agora também para chegar aí no parte do oeste, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, chuvas avançando, isso traz uma leve pressão negativa lá em Chicago, né? A colheita americana segue com leve atraso aí, já vamos comentar a situação da safra americana, mercado de Chicago novamente seguindo a lógica, João Batista, ele está naquele período que normalmente pressiona um pouquinho para baixo. E aqui no Brasil está estável, tanto balcão como lotes estável, o volume de negócios ele é pequeno, é uma época de negócios pequenos, mas cavalinho encilhado por enquanto, calmo aí, João Batista, estamos aqui na cocheira, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, e que venha chuva, que venha mais chuva. Vamos ter bastante instabilidade nessa semana aqui no sul e calor no centro do país. Detalhes na previsão. No mercado de pecuária, o mês de setembro encerra com balanço nada positivo e hoje, último dia, houve 8 praças em queda entre as 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Inclusive, a referência aqui de São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essas cotações, mas antes aquele tradicional giro que você acompanha aqui na programação do Tempo e Dinheiro, começando pela Bolsa de Chicago, tanto soja, milho quanto trigo apresentam queda nesse momento, começando pela soja, a $10 mais 13,62, 0,63% de queda. Milho com queda de 0,74% a $4 17,87. O trigo, $5, 15 mais 12, recua 0,56%. O café hoje sobe 1,88% na Bolsa de Nova York. Negociações apontam o café a 379,15. Sobe o açúcar a 16,58, alta de 0,79%. Algodão com alta de 0,52% a 65,84%, petróleo a $62,55, queda de 1,42%, ouro a $3.866,17, alta de 0,28%. No mercado cambial, como é que está o dólar nesse momento?
as negociações com a moeda norte-americana bem próxima da estabilidade, R$ 5,32 mais 45, variação positiva de 0,05%. O índice Bovespa cai, recua. Nesse momento, o índice Bovespa segue aos 142 mil pontos, não está na tela, mas 145.997 pontos, recua 0,23%. Dólar em ligeira alta, índice Bovespa em queda 0,23%. Quanto ao mercado de soja, está aí $10 mais 13,62, 0,63 de queda. Negociações também com o café em Londres, aí sim, café em Londres, negociações apontando o mercado do café robusta com alta de 1,80% a $4.251 por tonelada. Em Nova York, confirmando mais uma vez, aí sim, café sobe 1,81%, 378,93. Nesse momento, negociações do lado positivo para o café, tanto em Londres quanto em Nova York. Agora sim, o mercado do boi gordo, negociações que vinham apresentando variação positiva na virada do mês. Está aí, o outubro já é o contrato mais negociado, a R$ 307,00, recua 0,13%. Novembro, R$ 318,35, 0,20% de queda. O dezembro, R$ 324,00 por arroba, 0,14 de queda. Janeiro, R$ 324,80, estável, 0,05%. Mas do lado negativo, o boi gordo na P13 nesse momento. Agora, a referência de São Paulo, Barretos, Araçatuba, segundo a Scott Consultoria, perdeu o patamar dos R$ 300,00 no aprazo, está aí, 297,50. Espírito Santo, R$ 278,00. Tocantins ao sul, 280,50. Tocantins ao norte, 281,50. Daqui a pouquinho tem a participação da Isabela Camargo, direto da HN Bebedouro, e também o Tiago Bernardino comentando o mercado do boi gordo nesse último dia útil do mês de setembro. Agora, setembro ficou para o retrovisor. Outubro vem pela frente as expectativas com relação ao mercado de carne, exportações e, lógico, a reação de preços virá ou não para a arroba do boi gordo. Se vier, até quanto a arroba do boi gordo vai chegar? Eu volto agora com o João Batista Olive, aí no Mato Dentro, para fazer outros comentários, né, João Batista? Comentário machucado, mas continuamos. Ô Sérgio, sabe uma observação que me chamou muita atenção hoje aqui na internet, lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro? Uma pessoa escreveu assim: lembra quando uma saca de soja valia 1 grama de ouro? Hoje, o grama de ouro, o Sérgio sabe muito bem disso, ele acompanha a onça Troy, 1 grama de ouro vale R$ 650,00. E aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, os indicadores do CPE estão dizendo que a soja no Paraná, R$ 135,00. 650 contra 135. Ou o ouro explodiu ou a soja caiu. Acho que a soja caiu mais do que o ouro subiu. A crise é muito séria. O Sérgio abriu dizendo da inadimplência. Nós vamos focar, vamos falar disso já já. Por isso eu quero colocar hoje a enquete que nós estamos perguntando para você. Pedimos a sua colaboração, entrem no YouTube para votar. Nós estamos perguntando qual a perspectiva para o senhor e para a senhora da economia para o próximo trimestre, os 3 meses finais do ano. Alternativa 1, a economia, os negócios vão melhorar. 2, já está melhorando. Alternativa 2. Alternativa 3, está difícil. E alternativa 4, vai piorar. Como é que estará esses 3 meses finais do ano na sua concepção, em termos de economia, em termos de negócios, em termos da sua vida, né? Vai melhorar? É a alternativa 1, alternativa 2 já está melhorando, alternativa 3 está difícil e alternativa 4 vai piorar. Entre no YouTube, votem na nossa enquete. Quem está em outras plataformas, por favor, no celular é mais fácil entrar no YouTube, digite tempo e dinheiro, aparece a enquete e você vota para a gente. A segunda informação que eu quero passar para vocês aqui, desde ontem, nós estamos divulgando um comunicado que a partir da manhã nós vamos mudar os nossos horários. Nós vamos entrar ao vivo, logo pela manhã, às 9 horas da manhã, 9h05, assim que o mercado começa a andar, nós vamos fazer uma abertura de mercado nas nossas páginas, né, YouTube, Facebook, no nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial, 9 horas da manhã. Depois nós vamos passar, o Sérgio vai passar todos os preços tal, para começar o mercado, 9 horas da manhã.
Depois nós vamos passar as manchetes que o Sérgio está dando agora, as manchetes da economia, as manchetes do Notícias Agrícolas, as manchetes do agro, bem isso, bem antes. Então essa é a primeira providência, antecipar as notícias para vocês. No entanto, nós não vamos abrir o programa 12h30. Nós vamos abrir às 13 horas para dar tempo da gente estabilizar e fazer direito às nossas informações. Então, a partir de amanhã, 13 horas, horário de Brasília, já direto com o Vlamir Brandalize. E depois, à tarde, o acompanhamento do fechamento do mercado. Tudo isso para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil, como eu sempre digo. Então, estamos ampliando as informações, melhorando, antecipando e, claro, privilegiando principalmente quem está no Clube do Tempo e Dinheiro, que vai saber antes, que vai saber muito mais. Então, assim, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, ao vivo, nas nossas páginas, abertura de mercado. Ao longo do dia, 4 horas, vamos fazer o fechamento de mercado, ou seja, nós estamos ampliando as informações, como sempre, tentando encontrar as informações mais rápidas possíveis, hard news, como eu sempre digo, para que o senhor seja muito bem informado. Ponto. Só que, volto a acrescentar, não abriremos às 12h30, abriremos às 13 horas, direto na soja, direto com o Vlamir Brandalize, atendendo a muitos pedidos dos nossos telespectadores que estavam dizendo, João Batista, 1h30 de programa é muito longo, na hora do almoço a gente precisa trabalhar e tal. Então, nós vamos espalhar as informações, atendendo aos pedidos, e vamos melhorar aqui a nossa grade para sempre auxiliar o produtor. Aqui nós estamos alinhados ao lado do produtor. Por isso que nós estamos colocando e reafirmando esse comunicado que já colocamos ontem. A partir de amanhã está valendo esse comunicado que nós estamos apresentando agora para o senhor. Comunicado Tempo e Dinheiro. Novos horários, novas informações, maior cobertura. A partir desta quarta-feira, 1º de outubro, o Tempo e Dinheiro terá nova programação com formatos e horários atualizados. Nosso objetivo é simples: entregar a informação primeiro, na hora certa, no momento em que ela acontece. A nova programação já se inicia nesta quarta-feira com as matérias sendo publicadas logo pela manhã. Manteremos o ao vivo das notícias da soja com o Vlamir Brandalize às 13 horas, horário de Brasília, como já é tradicional. Na programação da tarde acompanharemos o fechamento do mercado para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Tempo e Dinheiro, na defesa do agro, ao lado do produtor rural. E é claro que nós vamos fazer mais entrevistas, enfim, vamos ampliar as informações lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Aliás, vamos colocar novamente o telefone do Clube do Tempo e Dinheiro, convidando a você a entrar no clube para você fazer parte desse conjunto de informações que nós temos aqui na nossa comunidade. São 15 grupos do WhatsApp, cada grupo com uma editoria especial, específica da sua escolha. Ou então o senhor tem os 15 grupos para receber informações e também o nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Então, entre no Clube do Tempo e Dinheiro, o telefone está aí na tela, 199-9813-2915, manda uma mensagem para a dona Léa da Luz, quero experimentar, você tem 7 dias para experimentar e perceber a importância desse clube para os seus negócios. Então, assim, por exemplo, daqui a pouco nós vamos subir a informação preciosa para os negócios da soja, que são os prêmios nos portos, exclusivo para quem está dentro do clube. Experimente. Mande um WhatsApp para 199-9813-2915 e faça parte da nossa comunidade de produtores muito bem informados aqui pelo Clube do Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga. E antes de chamar o giro e também as manchetes, os destaques que estarão à disposição a partir de amanhã para todos os associados, né, João? A gente pede para aqueles que estão nos acompanhando nas mídias sociais, por exemplo, no YouTube, tem uma audiência aí fantástica, a gente agradece, mais de 1.000 pessoas agora ligadas, só no YouTube, além das outras mídias sociais, mas está faltando aquele like, né, João Batista? Isso ajuda e bastante, né? Portanto, desce o dedo aí, né? Se inscreva também nas nossas mídias sociais, você vai ser o primeiro a saber de tudo o que acontece na economia, com informações privilegiadas aqui do Tempo e Dinheiro. Aproveita, desce aí. Vai, além do comentário que você está fazendo aí no YouTube, que são inúmeras pessoas participando, dá aquele joinha para a gente ficar cada vez mais forte. Aí estão as mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Agora sim, Gleidson, vamos aproveitar, vamos ao Giro Rural com as notícias do agro, com base também no site irmão do Notícias Agrícolas. Vamos lá.
Trigo CPEA, valor médio no Paraná em setembro é o mais baixo desde abril de 2024. Etanol CPEA, indicador do hidratado, se estabiliza nesse encerramento de mês. Melancia CPEA, demanda enfraquecida e maior oferta pressionam cotações. Açúcar CPEA, mercado spot paulista, segue remunerando mais do que a exportação. Cresce a parcela da população no Brasil e reduziu o consumo de café, aponta pesquisa. E também temos os destaques das principais manchetes dos veículos de comunicação nesta terça-feira, dia 30. Vamos às manchetes de hoje. No Metrópolis, Estados Unidos colocam o Brasil em observação internacional por tráfico humano. Relatório cita falhas do governo brasileiro no combate ao tráfico de pessoas. África do Sul também incluída na lista. Da Revista Oeste, relator da CPMI do INSS denuncia roubo de 800 milhões de reais de aposentados e pensionistas pela CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Da revista Veja, o milionário negócio da ressurreição. Existe vida após morte na CONAFER, entidade do trabalhismo rural, que em 2024, segundo o governo, fez 1.135 pessoas mortas voltarem à vida na folha de pagamento do INSS. Da Revista Oeste, preso por falso testemunho na CPMI do INSS, presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, paga fiança e é solto. Da Revista Oeste, CPMI do INSS, PGR pede arquivamento de inquérito contra Rubens Oliveira Costa, sócio do Careca, do INSS. Do Poder 360, setor público registra déficit primário de 17,3 bilhões de reais em agosto. União, estados, municípios e estatais tiveram saldo negativo de 23,1 bilhões de reais no acumulado de 12 meses. Da CNN, geração de emprego no Brasil tem o pior agosto da série, mostra o CAGED. País abriu 147,3 mil vagas formais de trabalho, uma queda de 38% antes do mesmo mês de 2024. Da Folha de São Paulo, mensalidade de escolas particulares deve subir 9,8%, o dobro da inflação para 2025. Do Estadão, TCU vê perda de credibilidade fiscal com práticas reiteradas de gastos do governo fora da meta. Técnicos do tribunal estimam que nos 2 primeiros anos do novo arcabouço, o governo excluiu 89,9 bilhões de reais da meta. Da esperada reunião entre Lula e Trump, Poder 360, Lula jamais se deixará humilhar por Trump, diz Celso Amorim. O governo brasileiro trabalha para que líderes falem por telefone ou videoconferência antes de um novo encontro. Atenções internacionais voltadas para um possível acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Tanto é que a CNN destaca o Hamas avalia resposta a essa proposta de paz de Trump para Gaza. O presidente dos Estados Unidos advertiu, no entanto, o grupo palestino que, se rejeitar esse plano, Israel terá total apoio de Washington para tomar as medidas que julgar necessárias, ou seja, todo mundo aguardando de que o grupo terrorista Hamas, aceite essa proposta de paz. João Batista Olive. Bom, só eles não falam que na mão do Hamas continuam 75 reféns israelitas já há 3 anos. Né? E eles usam como escudo essas pessoas, né, nos subterrâneos lá de Gaza. E também precisa ser dado destaque que, para ter a paz, entre aspas, lá na Palestina, eles estão oferecendo aos integrantes sanguinários do Hamas, aqueles assassinos, anistia.
Anistia para o Hamas. Olha, para ele serve. Para nós, aqui no Brasil, não pode. Nesse instante, nesse calorão, né, nós temos presos políticos que se insurgiram contra o governo lá no 8 de janeiro, lá nos calabouços de Brasília, reféns do STF. Falando em STF, né, a gente tem que fazer uma referência ao que a mídia fez ontem com relação à assunção do novo presidente do STF, que é o ministro Edson Fachin. Nossa, se você olhar as narrativas da mídia de esquerda que comanda a narrativa do nosso país, né, que comanda os cérebros pensantes do nosso país, segundo essa mesma imprensa esquerdista, Edson Fachin é o que a gente pode chamar de sujeito, né, cidadão 3B, belo, bonito, bacana, 3B. Tudo é ótimo agora com o Fachin. Eles só estão esquecendo de dizer e lembrar que foi o ministro Edson Fachin que trouxe aquela apuração da Lava Jato lá de Curitiba, tirou da mão do juiz Sérgio Moro para Brasília, alegando que era foro impropriado o julgamento e a prisão de Lula por Sérgio Moro lá em Curitiba, porque não era aquele foro, o foro era Brasília, e deu no que deu. Só que agora o ministro Fachin está no dilema, porque é o mesmo pedido que os advogados e o PL pedem para Fachin sobre Jair Bolsonaro. O foro do Jair Bolsonaro, que não é mais presidente, é um cidadão comum, não pode ser o STF. Ele tem que ser tirado do jugo do Alexandre de Moraes. Então, isso vai ser colocado para o ministro Fachin. Aí, né, vem aquela questão, qual é e qual será o comportamento dessa mídia esquerdista que acha o ministro Fachin 3B, como é que ele vai reagir diante desse dilema? Ele vai ter o mesmo comportamento que teve com Lula lá no foro de Curitiba ou, né, vai continuar com essa opressão e mantendo Jair Bolsonaro preso em casa, sem culpa formalizada, sem julgamento formalizado, absolutamente inadequado, ilegal, né? Uma justiça que deveria ser cega, surda, muda, mas que está cometendo as maiores injustiças, na nossa opinião aqui, do Tempo e Dinheiro. Fora isso, temos o Brasil, né, inadimplente. O Luciano Hang, lá daquelas lojas do Luciano Hang, né, o velho da Havan, das lojas da Havan, botou ontem na mídia esse lembrete. 48% da população está inadimplente. E ele sabe o que diz, ele tem as lojas espalhadas por todo o país. 70,5% da renda do brasileiro está comprometido com dívidas. Então, por isso, senhores, que nós estamos perguntando na nossa enquete de hoje, qual é a perspectiva que você tem para o trimestre final do ano? Né? Lembrando, né, que vem o Natal aí. Então, qual é a perspectiva? A nossa enquete pergunta, opção 1, vai melhorar. 2, já está melhorando. Alternativa 3, está difícil. E a alternativa 4, vai piorar. Vote na nossa enquete. Já temos, Gleidson, condição de fazer aqui a primeira análise da nossa enquete? Se você quiser poder... Já daqui a pouco a gente vai fazer, então, essa prévia da nossa enquete. Mas entre no YouTube e coloque a sua opinião. Como é que vai estar? Vai melhorar ou vai piorar? É a opinião do Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga, vamos em frente. Bem, vamos direto à previsão do tempo agora, Gleidson. Abrindo essa previsão do tempo, com destaque da Geon, falando sobre o frio e chuva que avançam no sul, centro-oeste e sudeste, aliás, encaram ar seco, calor nesta terça-feira. Região norte segue com pancadas entre o Acre e Rondônia, nordeste alterna chuva entre Sergipe e calor, sem nebulosidades no interior do Maranhão, toda aquela faixa verde, possibilidade de chuvas, e na região centro-norte, aliás, da região centro-oeste e também parte do nordeste, tempo mais seco. A Revista Oeste destaca que o último dia de setembro leva tempestades à região sul, volumes acumulados acima de 100 milímetros, pode atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Temos umas imagens só que foram registradas da chuva em Toledo, mostrando lá no Paraná, que teve aí, olha, só o destaque, né, mostrando que choveu por lá, e lá em Palmas, também, essa imagem lá de Toledo, Palmas teve aí as estruturas da Copérdia retorcida
né? A estrutura toda ela retorcida por fortes ventos que atingiram a região lá de Palmas, também no Paraná. No estado de Minas, destaca, agora falando sobre Minas Gerais, Belo Horizonte, o último dia de setembro, marcado por calor, baixa umidade, temperaturas elevadas, e isso em Belo Horizonte. Tempo muito seco por lá. Agora, nós temos um mapa do IMET, antes do satélite, viu, Gleidson? Nós temos aquela condição. Nós já mostramos exatamente isso. Esse é o satélite em tempo real. Olha só quanta chuva nesse momento sendo registrada no Rio Grande do Sul, oeste, também no parte do Paraguai, parte do Mato Grosso do Sul, indo em direção ao estado de Santa Catarina e mostrando exatamente essa situação toda de chuva intensa nesse momento. Bom, agora lá no sul. Vamos agora à previsão para os próximos 7 dias, Gleidson. A previsão do tempo vai desta quarta-feira, dia 1º, até a próxima terça-feira, dia 7, com chuvas volumosas registradas nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, também estado de Mato Grosso do Sul, assim como muita chuva a gente observa no Paraguai. Região norte continua com chuvas volumosas, assim como a faixa leste do Nordeste. A partir do dia 3, próxima sexta-feira, as chuvas voltam com intensidade nos 5 estados, tanto Mato Grosso do Sul quanto São Paulo, até mesmo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesse período concentrada a chuva principalmente na faixa leste da região sul. A região sudeste tem chuvas também registradas no estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, faixa leste do estado da Bahia e avança para a região do Cealba. A região norte continua com chuvas volumosas na próxima segunda-feira, dia 6, e mais uma frente fria leva com previsão de muita chuva para o dia 7, próxima terça-feira, para o Rio Grande do Sul, também parte do estado de Santa Catarina e uma parte também ali do estado de São Paulo, principalmente no litoral sul. Brasil Central continua com clima seco e baixa umidade do ar. A Serra Catarinense, nós vamos agora conversar com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, ó, de hoje até o dia 4, nós temos o quê? Bastante instabilidade aqui no sul do Brasil, onde nós estamos tendo aí condições de chuva e trovada, como por exemplo aqui, ó, na imagem do satélite, vamos pegar aqui, ó, tem um CCM praticamente se formou aqui na região sul, ele tem geralmente de 12 a 24 horas de vida, ele se formou no meio da madrugada, está atingindo a fase madura e vai pegar essa parte aqui do sul com chuva e trovada, como a gente observa aqui, ó, no radar. Vamos dar mais um F5. Tá pegando aqui, ó, com chuva e trovada, pegando aqui áreas do Rio Grande do Sul. Aqui deve ter alguma coisa, deve ser alguma falha do radar. Nesses pontos vermelhos a chuva é um pouco mais forte. Pode ter alguma trovada com granizo e vento, alguma coisa assim, algum ponto, algum transtorno bem pontual. Maior parte sem problema. Nessa outra imagem a gente vê também aqui, ó, pegando toda a região sul. Fica mais concentrado aqui nessa parte. Vamos ver se chega a aparecer alguma coisa aqui no radar do CIMEPAR. Parece aqui, ó, alguma área de chuva entrando aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Essa aqui é de ontem à noite, já se desmanchando. Então nós vamos ter o quê? Essa chuva se concentrando. Tem chuva hoje, tem chuva na quarta, na quinta, na sexta e também no sábado, com períodos de melhora. Infelizmente, essa parte norte aqui do Paraná, praticamente nada, e essa grande área aqui no centro do país continua com tempo seco, vai indo até aqui o sertão nordestino. Nessa faixa do litoral, sol, nuvens e chuva, principalmente aqui entre Maceió e Recife. No oeste do Mato Grosso, aqui sul e oeste do Mato Grosso do Sul, e pegando aqui o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Quando a gente vai aqui para os 15 dias, já começa a mudar de figura. Chove bem nessa parte da Amazônia, desde aqui do Pará em direção ao Peru e Bolívia, pega o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, começa a espalhar chuva aqui no Mato Grosso do Sul, começa aqui, ó, toda essa região aqui, ó, começa de novo a voltar a chover. Então, depois desse intervalo aí de 7, 10 dias de tempo seco, ali do dia 9, 10 de outubro para frente, a chuva começa a se espalhar nessa área. Chove bem aqui no sul, tem modelos dando até mais chuva. É bom o pessoal ficar atento que o solo vai ficar bem encharcado em várias áreas de produção aqui do Rio Grande, Santa Catarina e metade sul do Paraná, melhor aqui na metade norte do Paraná, melhor aqui nessa parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Centro-Sul e Oeste de Minas, na área do Café do Cerrado Mineiro, aqui no Café Paulista, no sul de Minas, começa a melhorar a chuva,
Também tem chuva aqui no litoral do Nordeste, desde Natal até Vitória, no Espírito Santo. Alguma chuva começa a aparecer aqui na parte oeste da Bahia, sul do Piauí, partes do Maranhão. Então, do dia 8, 10 de outubro para frente, a chuva começa a melhorar. Já deu uma diminuída na anomalia negativa, à medida que a gente for avançando para o final da semana, essa anomalia aqui vai reduzindo. Fica acima do normal no leste, aqui na parte do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, e aqui na Amazônia. Então, norte, sul e leste a chuva fica boa. Na área central, pouca chuva, mas vai melhorar. Se a gente pegasse só os últimos 5 dias, já reduziria bastante essa anomalia negativa. No momento, o primeiro estopim para isso é o calor. As temperaturas ficam altas nessa região aqui. Vários pontos do Goiás, Mato Grosso do Sul, norte e oeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais e toda essa faixa aqui, vários locais com 34, 39 graus, alguns entre 39 e 41 graus. Vai ficar aqui, tipo uma panela de pressão. Primeiro vai ficando com calor seco, depois entra a umidade e começa a formar os núcleos de chuva e trovada, que deve acontecer ali do dia 8, 10, 11 para frente. Aí reduz a temperatura. No sul também. Aqui vai ter uma entrada de ar frio na semana que vem. Então, de hoje até o dia 6, predomina o calor nessa faixa, inclusive no sul. Mais intensidade norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e aqui Maranhão, Piauí e Ceará. Nessa parte aqui fica fresquinho. De manhã cedo frio, de tarde esquenta um pouco. Aqui muda a temperatura na semana que vem. E aqui entra a umidade e cai a temperatura também na semana que vem. Então está indicando aí uma mudança do padrão da chuva no centro do país do dia 8, 11 de dezembro para frente. O período de transição começou no dia 15 de setembro, vai até o dia 15 de outubro, é a transição do período seco para o período chuvoso. E vai começar de novo a ganhar um período bom de umidade do dia 8, 11 de outubro para frente nessa área central do país. E vai se espalhando a chuva pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sudeste, oeste da Bahia, extremo oeste do Piauí, sul e oeste do Maranhão também, Tocantins e Goiás. E aí reduz o calor. Até eu acho que domingo, segunda, terça-feira, quente. Depois começa a cair a temperatura. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Ok, Ronaldo, vamos falar dessa transição. Vamos dar destaque, então, ao que o Coutinho falou e fazer um resumo. Vamos pegar, então, o primeiro gráfico apresentado pelo Agrotempo, apresentamos no início do programa, vamos colocar aí. Então, segundo o Agrotempo, até o dia 13 de outubro, né, nós vamos ter bastante chuva lá em Santa Catarina, no Paraguai nem se fala, então. No entanto, olha o norte do Paraná, como é que vai ficar, com uma condição climática abaixo, mas bem abaixo do normal. O normal seria as faixas brancas, o marrom, né, chuvas abaixo da média, e o vermelho, bem abaixo da média até o dia 13 de outubro. Aí eu estou recorrendo agora ao CPTEC do INPE, que o CPTEC do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão do governo, ele concentra todas as informações, todos os programas, enfim, todas as medidas, né, de meteorologia que podem auxiliar o produtor. E nós vamos colocar 3 gráficos de 3 semanas, os próximos 7 dias. Pode colocar na tela, Gleidson. A primeira data aí que você vê é do dia 1, amanhã, até o dia 7 de outubro. A condição é essa. Olha ali o sul do Paraná, né? Ali perto de Santa Catarina, está no vermelho. Por quê? Porque vai ficar abaixo da média, como já mostrou o Agrotempo. O Paraguai volta a secar, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, só o sul do Rio Grande do Sul que vai ter umidade. E lá em cima, no norte, né, do país, Tocantins e tal, que é branco. Branco o que é? Dentro da média. Chuvas de acordo com a época do ano, dentro da média do dia 1 ao dia 7. Agora vamos avançar mais 7 dias. Do dia 8 até o dia 14. Olha, chuvas voltam para Minas Gerais, sul de Minas, matas de Minas, serão beneficiadas com chuvas. Aqui também o Mato Dentro teremos chuvas do dia 8 a 14 de outubro, na média, segundo o CPTEC do INPE, enquanto que dá uma secada no Rio Grande do Sul, né? O tempo permanece seco lá no oeste de Santa Catarina e também o Paraná, sul do Paraná, abaixo da média. O branco, sempre lembrando, dentro da média. Está vendo? Até mesmo no Mato Grosso do Sul vai ter dentro um pouco de umidade. Lá o norte do Pará vai ter umidade, Roraima, e assim vai. Muito que bem. Agora, a terceira semana, que vai do dia 15
do dia 15 ao dia 21 de outubro. Olha aí. Então, as chuvas voltarão para o Paraná. Então, o pessoal do norte do Paraná que está desesperado, até dia 14, até dia 13 de outubro não vai ter nada, só sol quente, derretendo, ao final do dia 15 de outubro a 21, uma boa notícia para o pessoal do Paraná, do oeste do Paraná, do norte do Paraná, porque as chuvas vão ficar acima da média. Não serão chuvaradas, mas na média, vocês veem a graduação embaixo aí, na média, em torno de um acumulado de 50 milímetros de chuvas para o Paraná do dia 15 ao dia 21. E o restante do país, os amarelos abaixo da média, o Goiás, Brasília, vocês estão vendo, e o branco, né, São Paulo, Minas, Bahia, uma parte do Mato Grosso, dentro da média. Essa é a previsão do CPTEC, do INPE, levando essas informações para os produtores se prepararem com a safra, né? Que deu uma chuva boa, passou aquela frente, agora cadê, né? Está esse calorão e a gente vai informando aqui no Tempo e Dinheiro. Vou devolver para o Sérgio, porque daqui a pouco vem o Vlamir Brandalize. Sérgio. Exatamente, falando sobre a participação de todos que estão conosco, agradecendo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com outras informações, o Brandalize, mas só para poder encerrar esse bloco antes do intervalo, nós temos a enquete, né? E tem muita gente participando conosco hoje, a gente agradece, mas continua deixando seu like. E a enquete de hoje a gente pergunta exatamente qual que é a perspectiva para a economia no próximo trimestre, que está começando agora, outubro, novembro e dezembro. Vai melhorar? É a alternativa número 1. 2, já está melhorando? Alternativa número 3, está difícil? A alternativa número 4, vai piorar. Portanto, participe conosco nessa enquete que a gente vai divulgar o resultado final só pelo YouTube, veja bem, só pelo YouTube. Estou vendo, tem muita gente participando nas outras mídias aqui, não vai ser computada a sua participação. Então, vai lá, né, no YouTube, e a prévia até agora já temos 460 votos, e a prévia está aí mostrando que a alternativa número 4 vai piorar com 72%, 3 está difícil com 19%, a vai melhorar com 8% e já está melhorando com 2%. Portanto, 4 vai piorar com 72%, é a preferida até agora das pessoas que estão participando conosco. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho de volta com Brandalize, João Batista Olive e a sua participação de todo o Brasil. Até já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções.
Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Vamos de volta com essa edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, dia 30. Imediatamente as cotações do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Do lado negativo nesse momento, $10 mais 4, vencimento mais curto. Novembro recua 0,58%. Demais posições, vamos lá, Gleidson. Vamos acompanhar todas elas em queda de 5 cents em média. Janeiro, $10, 24,75. Março, $10, 40 mais 25. Maio, $10, 54,25. O julho, $10 e 65, queda de 5,75. Base Porto de Paranaguá, lá na B3, soja negociada, sacas em dólares, em linha com Chicago. Janeiro a $22 e 54, 0,75% de queda. Maio, $23 e 20 a saca, uma queda de 0,70%. Vamos às notícias da soja. As notícias da soja com Vlamir Brandalize, oferecimento da Copavel, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Branda, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? E esse mercado hoje, último dia de setembro, hein? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, Serginho, o mercado de fechamento de mês, ele está na calmaria típica dele mesmo. Hoje ele está com essa leve queda aí, está de 4 a 7 pontos de baixa durante o pregão, desde a manhã até agora, ele está negativo. Por quê, Sérgio? Ele está com... Deu uma melhoradinha na qualidade da safra americana, né, no relatório do final do dia de ontem, né? Por isso que Chicago veio com essa leve queda. Hoje está com 62% de lavoura boa excelente, a semana passada era 61%, então essa pequena melhora traz uma leve pressão negativa. E outro fator é que a colheita está andando quase normal, né? 19% colhido da safra americana, Sérgio. Semana passada era 9%, o ano passado estava muito adiantado, o ano passado estava dentro dos melhores ritmos históricos de colheita, né? E a média é 20, então está com 19, a média é 20 e está dentro do normal, né? Não há uma variação muito significativa. A maturação da safra é 79%, a média 77%, ou seja, safra americana andando para a reta final sem grandes problemas, Sérgio. E outro fator Colheita que o lá nos mercado... Estados... A colheita Perfeito. americana é Colheita... 19%, né? Então está andando normal, né? Sem problema, né? Então esse certo. fator ele é limitante lá em Chicago, por isso que está essa queda aí. E a China continua ausente das negociações, não? Continua fora de lá, mas levando daqui, né? Uhum. Tem isso Ontem também, também né? teve os dados aí da CSEX, né? A CSEX mostrou aí que nós embarcamos nesse mês de setembro, ainda falta 2 dias úteis para fechar o mês, até sexta-feira passada, 6.511.100 toneladas de soja. É recorde histórico de embarque para o mês de setembro, Sérgio. Então, nós estamos com recorde histórico de embarque no acumulado do ano e no mês de setembro, e ainda falta 2 dias para computar. Então, é bem provável que nós vamos bater mais de 7 milhões de toneladas no fechamento de setembro. E a China abrindo presença. A China, até o final de agosto, ela tinha levado 78% da soja vendida, exportada pelo Brasil. Então, ela continua comprando por aqui. Também comprou aí na última semana. Lembra que na semana passada, no começo da semana passada, tinha um Milei influenciando o mercado com o corte das retenções. Agora a Argentina está na calmaria ali, não tem aparecido nos holofotes, mas o que apareceu é safra americana andando dentro do ritmo normal e Brasil está exportando o recorde. Então isso também acaba pesando lá em Chicago, Sérgio. E os preços, por sua vez, estão bem próximos da estabilidade também, né? O que tudo indica, não tem modificado muito também aqui no Brasil. A questão dos preços, como está tendo demanda ainda para completar esses navios, mesmo com o Chicago em queda, os prêmios estão compensando a diferença, né? Que nem ontem o mercado de Chicago também estava levemente negativo no fechamento, mas o prêmio compensou. Hoje o Chicago está com 5 pontos de baixa, mas os prêmios, a gente vê que os prêmios eles estão na média 5 a 8 pontos melhor que ontem. Então, o prêmio está compensando
essa variação negativa da soja, né? Não quer dizer que as cotações em reais estão muito boas. As cotações não têm caído, hoje é um dia de estabilidade perante o dia anterior, mas atrelado a prêmios que melhoraram um pouquinho hoje, Sérgio, porque tem comprador, principalmente no Porto tem comprador. Bom, e a hora que a China voltar às compras lá nos Estados Unidos, isso pode promover um ajuste no mercado como um todo? Deve ter uma pressão ou uma alta nas cotações do mercado internacional? Qual que é a lógica, Brandalize? A lógica é Chicago subir, né? Com China nos Estados Uhum. Unidos, como eles olham para o umbigo deles, o umbigo americano, a tendência é a soja subir lá em Chicago. Só que, em contrapartida, tem que esperar que o prêmio no Brasil tende a descer, né? Então, às vezes, sobe lá 50 pontos em Chicago e o prêmio desce 30, 40, 20, né? E depende de como é que está a movimentação daquele momento. Mas que vai subir em Chicago quando China entrar lá, vai. E a tendência lógica seria os prêmios perderem força por aqui. Mais ou menos, é o movimento que deve acontecer, né? Bom, os prêmios já estão atualizados lá. Nós temos aí o telefone, repete para a gente, Gleidson, dos prêmios, e está aí 19 998132915. Tudo disponível no Clube do Tempo e Dinheiro para quem é associado do TD, né, Brandalize? Já está lá no clube, né? Quem está no clube já viu os prêmios. Já mandamos o mercado lá para quem é do clube também, mercado de balcão, mercado de Porto, já está lá as indicações de valores para o pessoal acompanhar aí, se for fazer negócio, pelo menos se é onde se apegar, né, Sérgio? Porque a gente manda as informações para o produtor, ele se apegar na informação para usar como uma ferramenta de fazer bons negócios, né? Para ele saber aonde ele está navegando, né? Porque se ele sair para negociar sem saber nada do mercado, nada de prêmio, nada de cotações, nada de porto, nada de dólar, e for buscar as cotações, a tendência dele perder mais é bem grande, né? Bom, e com relação à safra que vem por aí, muita gente preparando o solo, aguardando a chuva se estabelecer, e o Moacir Guarnieri lá continua apreensivo e ele mandou esse vídeo mostrando essa preocupação nessa fase inicial, né? Que logo, logo vem um plantio por lá, mais uma safra em boa esperança. Dá uma olhadinha. Solta pra gente o Moacir Gleidson. Bom dia, João Batista. Bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Dia 30 de setembro, 9 horas da manhã. Estamos aqui no meio da roça, preocupados. Dá uma olhada no tempo, ó, João Batista. Nem uma nuvem. E esse sojinho aqui foi plantado dia 20 para 21. E tá tudo nascidinho, tá aguentando as pontas aqui. Mas o mato vem, né? E o milho vem. E o sojinha tá parado. Soja é guapo. Vamos torcer que venha a chuva logo, né? Pra ele aguentar aí, ó. Um abraço. A semente já foi lançada, agora resta a chuva que deve chegar aí pelo menos a segunda, a partir do dia 8, né? Se espalhar em algumas regiões, principalmente na região centro-oeste. Que vem a chuva lá para o Moacir também, né? A partir do Com dia, certeza, do né? Ele dia 8 até o merece dia 20, chuva, né? né? Ele é um grande cara, um grande produtor, um grande trabalhador aí. E ele merece que a chuva venha e que essa sorte que ele plantou aí se resista aí, que não necessite replantio, né? Que venha a umidade aí, que ela consiga evoluir para ele ter uma boa safra. Estamos torcendo por ele, né, Sérgio? E para poder passar, como o João Batista vive, diz, a régua na soja, preço balcão, você já passou para a gente, Brandalize? Olha, Sérgio, balcão aí hoje, só para dar um spoilerzinho, ali nas Missões Gaúchas está na faixa de R$ 120 ao produtor, vai até 124, 125, perto de Porto Rio Grande, ali naquela região mais próxima de Pelotas. Restante do sul e sudeste, variando aí de 112 as melhores posições na região de Ponta Grossa até R$ 126. Dentro desses patamares e o balcão está praticamente estável em relação a ontem, não teve muita mudança aí, Sérgio.
Bom, só para poder finalizar a soja, você teve lá no Maranhão, Balsas, né, e mostrou aquilo que estava acontecendo lá, do melhor da produtividade. Tem um recado, inclusive, do campeão de produtividade, mas do Tocantins. Essa mensagem foi gravada e a gente mostra agora. Gostaria que você comentasse a respeito. Solta aí, Gleidson. Aí, amigo do Tempo e Dinheiro. E vamos participar do Clube Tempo e Dinheiro, porque ali tem notícias maravilhosas, fantásticas para o nosso dia a dia, para nós conseguir vencer esses altos e baixos, essas dificuldades de preço de soja, preço de milho. E aí só vocês é que dão a excelente dica para a comercialização e para o ano do assado. É isso aí, vamos em frente! Vamos em frente! Com essas alterações promovidas, inclusive, a partir de amanhã, a gente lembra que teremos a programação a partir das 13 horas, meia hora, a começar pelo Brandalize, né, que vai trazer todas essas informações ao vivo, né, e outras alterações que, inclusive, o próprio João Batista Olive pode comentar conosco. João, você está por aí, está no Mato Dentro, está acompanhando, quer participar da conversa? Vamos lá, João. Sim, mas deixa o Brandalize passar o preço do milho. Né? Hein, Branda? Fala do milho, depois a gente fala das alterações aqui no tempo. O pessoal está estranhando, mas é assim mesmo, nós vamos melhorar a nossa capacidade de informação. Mas, primeiramente, Sérgio, como é que estão as cotações do milho? Pegamos o João no pulo nesse momento, viu, Brandão? Não adianta, não. Mas vamos lá, cotações do milho, começando pela Bolsa de Chicago, dezembro, 4 dólares, 16,75, 4,75 de queda, março, 4 dólares, 33,25, 5,25 de queda. O maio, 4 dólares, 43 cents, queda de 4,75, julho, 4,49,75, 4,5 de queda. Quanto à Bolsa B3, milho base Campinas saca em reais, sacas em reais, né? Novembro, R$ 65,89, recua 0,33%. Janeiro, R$ 68,84. Março, R$ 71,56 e o maio, R$ 70,30. E esse mercado do milho, Brandalize? Olha, Sérgio, o mercado do milho vamos começar pela B3. A B3 acabou perdendo no novembro aí o 66, né? Agora veio para baixo, tá 65,89, né? Ela vinha segurando bem o 66, mas perdeu. O maio lá na 2026 também já perdeu 71, está no 70 e pouquinho. Então, o que está acontecendo? O mercado hoje ele está de olho no porto e de olho na demanda interna. Tem muito milho para negociar ainda. Temos 258,60 milhões de toneladas entre safra e safrinha na mão do produtor. Temos um grande volume negociado. Mas o custo do dinheiro é alto, então a indústria está levando da mão para a boca, ela não está querendo formar grandes estoques. Normalmente, da segunda quinzena de setembro até o mês de novembro, é período que as indústrias, consumidores, eles formam estoque para passar de ano e começo do ano seguinte. Por enquanto está lento isso aí. O fator importante, Sérgio, é que não temos espaço no porto para crescer em embarques. Dá para ver que eu comentei antes, né? O embarque da soja até sexta-feira passada, no mês de setembro, foi 6.511.000 toneladas. E o milho também está embarcando forte, 6.632. Então, isso dá 13 milhões e pouco de toneladas, e ainda não fechou o mês, vai passar de 14 milhões soja e milho. E ainda temos já 2 milhões de toneladas de farelo. Então, nós estamos com os portos estrangulados, Sérgio. Por isso que o milho não consegue alavancar pressão, porque embarque de milho é só para frente, né? Lá para novembro, dezembro, janeiro, porque agora agosto, setembro está fechando, já lotado os portos, outubro já também está bem comprometido, e automaticamente isso dá uma calmaria no mercado, né? Algumas praças até têm leve queda nas cotações nominais, mas os negócios internos estão lentos em época que era para ter mais movimento. É por isso que a B3 ela está olhando esse mercado levemente negativo, né? Porque falta fator novo, né? Porque o Porto hoje fala 64, 65 no embarque outubro, novembro e não consegue decolar, não consegue avançar. Então isso traz uma limitação aí na B3 também, Sérgio. Basicamente é essa situação que está mostrando a B3. Já em Chicago, o que está refletindo em Chicago nada mais é que o USDA de ontem. O USDA de ontem trouxe colheita do milho
um pouco abaixo da média, mas está com 18% do milho colhido, como a gente já tinha comentado ontem, que ia aparecer mais ou menos isso. A média histórica é 19%, o ano passado estava 20%. A maturação do milho é 71% de maturação, a média 74%. Então, milho normal, colheita andando. E o principal, a qualidade do milho está muito boa, veio mantido em 66% de lavoura boa excelente. É esse o reflexo aí que está tirando 1% praticamente do mercado do milho hoje em Chicago, devido à colheita, a safra americana andando bem, sem grandes novidades, e tudo indicando que vem uma safra cheia por lá, aqueles números de 430 milhões ou perto de 430 milhões de toneladas, que o USDA apontou aí no relatório mensal de oferta e demanda. Então, safra cheia americana, sem grandes novidades com relação às vendas americanas, e mercado em plena colheita. É período normal do mercado entregar pontos. O que a gente não pode perder é os $4 aí no dezembro. Se você perder os $4, mercado enfraquece, daí toda a onda é negativa. Não pode perder os $4 no dezembro, porque nós já perdemos o 4,50 no julho 26. Isso não é muito interessante quando a gente analisa tecnicamente o mercado, porque ele está chegando a um ponto de pressão negativa de investidor apostar em mais baixa. Isso pode acontecer, certo? Por isso que o mercado interno também da B3 está acomodado, certo? Tem demanda recorde de ração, de etanol, mas a demanda está sendo aquela da mão para a boca, não está tendo aquela demanda de formação de estoque, de grandes volumes, porque o custo do dinheiro está alto e o dólar está patinando, né? O dólar continua aí perto de 5,30 e não consegue avançar muito. E daí não ajuda muita coisa, Sérgio. Esse é o fator, né? Dólar acomodado, Sim. Chicago em leve queda e internamente o mercado andando de lado. Para colocar o João nessa nossa conversa também, a Conab divulgou hoje pela manhã sobre plantio de milho-verão, que já passa de 26%, as condições das lavouras são de boas condições, problemas lá relacionados aí principalmente no Paraná, seca na região norte do Paraná, mas ao que tudo indica, o bom desempenho registrado no Rio Grande do Sul e até mesmo em Santa Catarina, né? Bom, milho agora também, plantio milho-verão, 26%, lavouras em boas condições. João e Brandalize. Olha, Sérgio, com relação a esse dado, João, deixa só Fala, Careca. finalizar aí a questão da Conab. Eu acho que está errado esses dados da Conab, 26% plantado, porque eu acho que tem 70% plantado, porque a região que planta milho no Paraná é de Guarapuava, Ponta Grossa para baixo, na parte sul, e vai entrando em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí que está a maior parte do milho brasileiro da primeira safra em Minas Gerais, né? Que são os estados mais importantes da primeira safra. E nessas regiões já está quase tudo plantado, Sérgio. Eu vejo, o nosso milho está plantado desde a sexta-feira da semana anterior. E aqui vai Ponta Grossa, Guarapuava, que são regiões importantes, sudoeste Paraná, restante do sul, Santa Catarina, a Vacaria, aquela região de Vacaria é muito importante no milho gaúcho, também com milho bem avançado plantio. Com relação ao plantio, acho que está uns 70% da safra e as regiões do milho estão em boa condição. Porque essa região que está seca no noroeste do Paraná, a parte do norte, é uma região que planta soja e milho vem safrinha, né? Ela não planta milho verão na primeira safra, então ela não tem uma importância efetiva sobre o plantio da primeira safra. E onde que está a primeira safra, as condições de clima estão melhores, Sérgio. Muito bem. João Batista. Não, então, no momento anterior, você disse assim, pegamos o João Batista, né, desprevenido. Não é que eu estava lendo uma informação aqui da Agência Estado, eu quero usar isso como exemplo. A Agência Estado está dizendo que é possível que o Trump converse com o Lula no final de outubro, lá na Malásia, durante a reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Segundo o Estadão, o pessoal da burocracia, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, estariam entrando em contato para acertar essa reunião. Pode até ter um contato telefônico antes, mas provavelmente tudo indica que eles se encontrarão ao vivo em cores lá na Malásia em outubro. Só que tem um problema, sempre tem um problema. Enquanto que o Lula quer ficar a reunião restrito às questões das sanções, colocando em troca a possibilidade dos americanos usarem energia de Itaipu para os seus sistemas de internet, de inteligência artificial, que consome muita energia, ou também negociar os preços de etanol, de exportação, de importação, o Trump quer discutir a prisão do Jair Bolsonaro.
Então, não se chegou, até o momento, segundo o Estadão, a uma definição. Continua o impasse, o Trump querendo falar do Bolsonaro e o Lula querendo sair fora dessa discussão, mas nós temos uma perspectiva de os dois se encontrarem em final de outubro. Essa é a informação. E por que eu estou falando isso agora? Porque é um desses motivos que nos levam a mudar o nosso horário do Tempo e Dinheiro. Então, assim, a partir de amanhã nós vamos dar mais informações. O pessoal que está acostumado a nos assistir no YouTube já vai encontrar as informações logo pela manhã. Nós vamos dar abertura de mercado, Sérgio Braga, e eu estarei juntos com o Sérgio Braga e o Robson Poloto da G-Trade, para falar da abertura do mercado, os preços do boi, os preços do café, os preços da soja, os preços do milho, o dólar, tudo isso às 9h05, assim que o mercado começar a andar, porque no primeiro momento o mercado fica ali só ciscando. 9h05 começa a andar. Aí o Sérgio vai entrar com as cotações e o Robson vai falar das possibilidades de você melhorar o seu handicap financeiro, isso lá logo pela manhã, 9 horas, ao vivo, todas as nossas mídias, o YouTube, o Facebook, no nosso site, enfim, estará aberto para você, 9 horas, as primeiras informações. O Sérgio Braga também, imediatamente, já vai antecipar as manchetes, porque nós apresentamos as manchetes políticas agora há pouco, só que elas são coletadas logo pela manhã, a hora que está acontecendo. Então, a gente está só apresentando agora, vamos espalhar, vamos antecipar essas informações. E vamos também atender a muitas pessoas, né, Branda, que dizem assim, puxa vida, o programa é muito longo, preciso trabalhar, tal. Então, nós vamos antecipar essas informações. E vamos também manter o Brandalize às 13 horas, porque mandaram aqui uma mensagem, não mexe com o Careca. Então, o Careca vai ser mantido às 13 horas, certo? Ei, Braga? Braga, tá certo, deixa o Careca aí. Então, 13 horas, né? E também nós temos que fazer modificações para melhorar as informações para o pessoal do clube, né? As informações que são mais caras para nós, que o pessoal cobra, a gente vai dividir com o pessoal que nos sustenta lá no clube. Então, assim, o Coutinho vai para o clube exclusivo. Coutinho, lá 9h30 da manhã, já estará no clube. Vamos antecipar as informações. E quando acontecer informações como essa que eu relatei da Agência Estado, já vamos para o ar. Isso é uma especialidade do Sérgio Braga, fazer hard news. Né? Então, vamos antecipar. Agora, tem muita gente que vai ficar que não vai gostar, não está gostando. O pessoal fazer... Branda, o cara disse o seguinte, escreveu aqui no meu WhatsApp. Poxa, eu estava acostumado a dormir com vocês. Falei, como assim? Não, eu estava tirando uma sonequinha depois do almoço. Assim não dá, hein, Careca? Mas o Careca vai ser mantido, Sérgio Braga. João Batista. Essas informações a partir de amanhã, né? Brandalize, juntos, né? Exatamente. 13 horas. João, já pegar o gancho que você deu essa notícia do final de outubro lá na Malásia, sim, na reunião dos países da Ásia. Você acha que o Trump vai dar bola para o Lula lá, que é o momento que eles têm que definir o acordo com China, Estados Unidos e China? O Brasil não é nada perto das negociações China e Estados Unidos, João. No máximo, o Trump vai chegar lá e dizer, Lula, senta no colinho aqui, eu tenho 2 minutos com você. E o Jair, né? Ele fala, e o Jair? Pronto, já fez o acordo. É uma narrativa maluca. Mas, Branda, só para encerrar. Eu, enfim, Gostou do meu nariz, Branda? Gostou do meu nariz? Né? Foi o motivo que eu fiquei afastado. Agora, nesse período, eu estava te acompanhando. Eu lembrava assim que você dizia, pessoal, o vencimento julho da soja, acima de 11 é para pegar. Está 10,65, Branda. Isso vai melhorar? Olha, João, quando a China entrar nos Estados Unidos aí comprando, melhora. Mas até lá, o produtor não vai ver muita melhora, porque agora o mercado é de colheita, né, de safra, é época dele cair. É como eu tinha comentado aí com o Sérgio, né? Nós temos o risco de perder até os $10 aí no janeiro, o julho pode perder os 10,5, porque falta demanda nos Estados Unidos, isso que pesa. E a colheita está andando, João, e com o avanço da colheita, é normal o mercado pressionar para baixo. Se a gente olhar historicamente, os últimos 50 anos da Bolsa, por exemplo, se a gente ver a maioria dos anos, ele vai chegando aí de julho, agosto em diante, ele vai começando a cair, ele vai caindo até aquela quinta-feira, a última quinta-feira de novembro, que é a festa da colheita lá, que é o
Como é que é aquela festa deles lá, que eu agora esqueci o nome? Thanksgiving de lá. graça? Até Ação de graça. É ação de Ação graça. de Que eles graça. comem o peru deles lá. Então, ele vai caindo até lá, porque daí lá, aquele momento, já é final de colheita ou fechamento de colheita. Dali para frente que o mercado começa a ganhar ritmo, porque daí começa a nevar nos Estados Unidos, o que já ficou lá nos campos, nas fazendas, não sai mais. Há um limite de oferta do grão e automaticamente é o ciclo da alta que começa. Isso historicamente. Esse ele está seguindo a lógica, ele veio aí mais firme aí, agora está começando a acomodar e caindo aos poucos, né? Mas ele não tem muito o que mudar. Mas quando a China entrar no mercado, é bem provável que nós vamos ter uma pressão de alta importante aí. E é essa hora que o produtor vai ter que aproveitar do soja disponível e safra nova também para garantir a posição. Nessa hora, talvez volte a trabalhar acima de $11 lá no julho 26. Aí a gente espera uma alta importante, mas tudo indica que vai ficar lá para essa reunião da Malásia, lá no fim do mês, agora de outubro, em que Estados Unidos e China vão fazer algum acordo. Que eles vão ter que fazer, um depende do outro, João. Tá. Amanhã nós vamos passar, viu, Sérgio Braga e Brandalize, nós vamos começar a analisar a situação apertada que está o produtor no Brasil. Muita gente, inclusive, certamente você recebe essas informações, essas reclamações, essa angústia. Os produtores estão muito apertados, a renda caiu, não está sobrando nada, sabe? Está muito justo o mercado para o produtor e muita gente entrando no RJ, inadimplência, não tem crédito. Vamos começar a dar mais destaque para a angústia dos nossos amigos produtores. Mas sempre lembrando, amanhã, 13 horas, com o Brandalize, em tempo real, né, ao vivo, aqui no YouTube, no Facebook, no Tempo e Dinheiro, no Notícias Agrícolas, nas nossas TVs, a TV Milagro, a TV Climatempo, a C3, todo mundo conosco alinhados às 13 horas. Combinado, Branda? Até amanhã. Combinado, Joãozinho. E melhora esse nariz aí, né? Ah, vou melhorar. Sérgio Braga, é com você. Até amanhã, até vamos amanhã. aproveitar. Tchau. No novo Tempo e Dinheiro. Um abraço a todos aí, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Bom, vamos aproveitar para o trigo, Gleidson, rapidamente, também na Bolsa de Chicago. Vitor Caso vem na sequência, mostrando aí que o trigo segue com queda acima de 2 dígitos, né? 11,75 de queda para o dezembro a $5 mais 7,75. O março, $5 26,75, 11 centes de queda. Maio, $5 39,50, 10,25 de queda. Julho, $5 51,25, 9 centes e meio de queda. Temos o Vitor Caso, comercialização na hora certa, o que fazer daqui para frente, bem, uma safra de incertezas, mas uma safra a ser calculada e, lógico, você não pode deixar dinheiro, né, à disposição dos outros, né? Como é que você vai garantir esse dinheiro na sua propriedade, no seu bolso? Vitor Caso, boa tarde. Fala pessoal do Tempo e Dinheiro, Victor Caso aqui trazendo para vocês alguns momentos e oportunidades importantes quando se fala aí de comercialização de soja e milho. E a gente tem nesse momento o cavalinho aí dos nitrogenados passando na frente, principalmente para sulfato, dando oportunidades na comercialização. Mas vale a gente olhar as relações de troca e buscar fechamento. O mercado muito focado a partir de agora, claro, no plantio da safra de soja, mas isso não deve te atrapalhar a ver bons negócios aí da safrinha que vem pela frente. Então os nitrogenados dando uma boa oportunidade agora, voltando a fazer sentido, tanto quem usa matéria-prima, como no caso sulfato, quanto as misturas. E aí que entra o ponto-chave, a gente cotar isso, porque a gente viu o cloreto um pouco mais flexível nas últimas semanas, a gente viu o sulfato em queda e a ureia também em queda, aí com esse tender da Índia que trouxe, né, a Índia é o maior comprador mundial de ureia e ela lança os leilões, e quando ela lança os leilões o mercado para olhar. Ela trouxe esse leilão, trouxe lá 2 milhões de demanda, recebeu mais de 5 milhões de oferta, e com isso o mercado fica com o sentimento que tem produto sobrando, e aí os preços também sentem aí no interior do Brasil. Então a gente viu esses movimentos acontecendo quando a gente fala do mercado nitrogenado, e o preço do milho, né, saiu do fundo do poço, deu uma recuperada, está mais estável nos últimos dias, e isso dá oportunidade para a gente olhar a relação de troca, olhando a safrinha que vem pela frente. Momento importante, a gente já começa a ter uma percepção maior do que vai ser a área de soja, né, ou a época que vai entrar na janela, para ter uma percepção maior
do que vai ser a área de milho, e aí dá um pouco mais de confiança de fechar os negócios ou aqueles repique, né? Aquela área que não sabia se ia ser milho, se ia ser sorgo, qual que ia ser a cultura. Esse é o momento de você analisar o mercado e se antecipar, não deixar lá para dezembro, janeiro. A gente tem que aproveitar as oportunidades hoje olhando esse mercado. Por isso, fica atento a essas relações de troca. E mais importante ainda, olhando agora a safra 25-26, nós temos um desafio muito grande quando a gente olha para preços, para margens muito apertadas e um juro extremamente alto. Por isso é importante o produtor rural agir com estratégia e se antecipar a isso e estar presente com pessoas que têm o mesmo objetivo, como por exemplo aqui no Tempo e Dinheiro. Por isso, no dia 4 e 5 de outubro, nós vamos fazer 2 dias de imersão ao vivo, vai ser um sábado e domingo, para você, produtor rural, sair de lá com um planejamento de comercialização feito, prático, fazer tarefa, não vai ser só aula não, vai ser uma aula, um exercício, nós vamos conferindo isso junto para você vender na hora certa e já chegar na safra 25-26 com o pé direito, para que você saiba como vender, quanto vender, um lote médio, que margem o preço de hoje te entrega e decidir também, muitas vezes quem está com o milho na mão ainda se segura ou vende, se espera mais um pouco, e tudo isso trazendo gerenciamento de risco, trazendo fundamento, dados de mercado para você tomar a decisão na sua fazenda na hora certa, quando o mercado der as janelas de oportunidade como essa que eu trouxe para vocês agora. E se você quer participar, quer saber mais sobre isso, aqui no link aqui abaixo do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição, para você comprar o seu ingresso, ou então entre em contato com a nossa equipe e compre o seu ingresso. Um valor promocional é menos que meio saco de milho, é só para tirar os curiosos e realmente ter produtores rurais comprometidos em fazer as atividades, vender melhor, dominar o mercado, dominar estratégias e ferramentas. Se você quer saber mais, eu convido você agora mesmo a clicar aqui ou entrar em contato com a nossa equipe e adquirir o seu ingresso para estar presente ao vivo com nós aí no nosso evento, o legado da comercialização. Ou seja, o legado que a gente deixa, ele vai além do patrimônio físico da fazenda. Não adianta deixar a fazenda se não deixar um legado comercial também para quem assume saber como tocar os negócios e não perder tudo. Por isso, importante esse evento, você estar presente, mas também convidar o seu filho, o gerente de fazenda, a linha de sucessão aí, para estar ao vivo junto com nós nesses 2 dias botando a mão na massa. Espero você lá. Um abraço, Vitor Caso. E aproveitando, você que nos acompanha aqui na programação do Tempo e Dinheiro, nós temos uma enquete no ar, já temos até mesmo uma prévia dela, daqui a pouquinho às 14 horas a gente encerra, portanto vá lá no YouTube, além de selecionar a sua alternativa, né, entre as 4, né, nós perguntamos qual a perspectiva da economia para o próximo trimestre. A alternativa número 1 vai melhorar, tem 9%. A alternativa número 2 já está melhorando, com 3%. A alternativa número 3 está difícil, com 19%. E a alternativa número 4 vai piorar, com 69%. Até agora, 642 votos computados, e só no YouTube. Portanto, se você está em outras mídias, vai no YouTube, faça a sua inscrição, dê aquele like para que a gente possa continuar aqui com essas informações, e escolha também a alternativa que você tem como percepção a respeito da economia. Vamos às notícias dos hortifrutis. Vamos lá, Gleidson, oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Bom, já temos a previsão para o leite pago no mês de agosto, aliás, captado no mês de agosto, pago agora em outubro, que está aí já antecipando para a média Brasil. Vai passar a R$ 2,53 mais 69, em queda, portanto. A cebola amarela híbrida, tipo 2, em Irecê, região, R$ 15,33, a saca de 20 quilos. Batata padrão Ágata, ao beneficiador, batata Ágata primeira, no sul de Minas Gerais, saco de 25 quilos a R$ 13,00. Cenoura inverno 3A lavada, R$ 55,00, a saca de 29 quilos em Brasília e região. Melancia redonda comprida ao produtor em Uruana, Goiás, ao R$ mais 4 centavos o quilo. Apuração do CPE, apoio da LS Tractor, que destaca hoje, nós temos o destaque da LS, o LSR50, um trator que combina força, agilidade para quem atua na fruticultura.
Veja o destaque da LS de hoje. Hoje eu vim falar com você, produtor rural da fruticultura, do aviário, que precisa de um trator para área adensada. Pequeno no tamanho, mas grande na força. Vem comigo! Essa é a linha R da LS Tractor, na versão R65 ou R50. Um trator com 32 velocidades, perfeita harmonia entre força e transmissão. Ou seja, 28 marchas para trabalhos, apenas 4 para transportes. Nenhum trator da categoria tem isso. Menor raio de giro da categoria. Também temos na versão VIT para você que está na viticultura. Meu amigo, se você ainda não conhece esse trator, não perca a oportunidade de conhecê-lo. Vá até uma concessionária da LS ou agende conosco que nós vamos até a sua propriedade. E se achar melhor, eu levo ele para você testar. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, agora, Gleidson, vamos aproveitar mais uma vez, lembrando que a partir de amanhã, dia 1º de outubro, teremos mudanças, né, na programação aqui do Tempo e Dinheiro. A partir das 13 horas até 13h30, Vlamir Brandalize vai comentar todas as informações do mercado de Chicago, soja, milho, trigo, e durante a programação, a partir logo da abertura dos negócios em Nova York e Chicago, a partir de 9 horas, 9h15 da manhã, nós teremos todas as informações ao vivo. Não só isso, a participação do Ronaldo Coutinho, do Brandalize, de todos os outros analistas de mercado, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, especialmente no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. A partir das 16 horas, nós teremos também um fechamento com o mercado tanto de Nova York quanto de Chicago e também no mercado cambial, essas informações, essas alterações a serem promovidas a partir de amanhã. Acompanhe mais uma vez o recado do João Batista Olive sobre essas alterações. Veja só. Comunicado Tempo e Dinheiro. Novos horários, novas informações, maior cobertura. A partir desta quarta-feira, 1º de outubro, o Tempo e Dinheiro terá nova programação com formatos e horários atualizados. Nosso objetivo é simples: entregar a informação primeiro, na hora certa, no momento em que ela acontece. A nova programação já se inicia nesta quarta-feira com as matérias sendo publicadas logo pela manhã. Manteremos o ao vivo das notícias da soja com o Vlamir Brandalize às 13 horas, horário de Brasília, como já é tradicional. Na programação da tarde acompanharemos o fechamento do mercado para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Tempo e Dinheiro, na defesa do agro, ao lado do produtor rural. E aproveitamos, vamos direto ao mercado do café. Vamos dar as notícias do café, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Negociações encerradas na Bolsa de Londres com alta para o café robusta a $4.194 a tonelada, alta de 0,43%. Esse é o café em Londres. Em Nova York, como é que estão as negociações? Alta de 0,64% a 374,58. Demais posições na Bolsa de Nova York para o café, alta de 0,67, tem um delay ali, o dezembro, 374,70, março, 358,75, alta de 0,90, maio, café negociado em Nova York a 347,30, alta de 1,06%. O julho, 335,90, alta de 1,07%. Na B3, sacas em dólares, alta de 0,26%, março a $445,30. Café sobe nesta terça-feira, dia 30. E sem perder tempo, nós vamos agora direto às notícias da pecuária, Gleidson. Mercado pressionado nesse último dia útil de setembro. A Scott Consultoria apurou 8 quedas entre as 32 pesquisadas
diariamente, né? São 32 praças pesquisadas. E para começar, antes, lá na B3, o que acontece são negociações em queda para todas as posições. Outubro vem aos R$ 306 mais 50 centavos por arroba, novembro 318, dezembro 324, janeiro 324,70. Queda na B3, queda no mercado físico, referência de São Paulo passou a 297,50, boi comum a prazo já descontado. Espírito Santo, R$ 278, Tocantins ao sul, 280,50, Tocantins ao norte, 281,50. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Cadê? Tá aí, sul da Bahia, 280,50, a mesma cotação do oeste da Bahia, 280,50. Goiânia, 281,50, região sul de Goiás, R$ 279 por saca. Direto do CPE, Tiago Bernardino conosco. Boa tarde, Tiago. Alô, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. 30 de setembro, terça-feira, último dia do mês. Talvez um mês aí para o pecuarista esquecer um pouco, né? A expectativa dos seus 320 virando um boi São Paulo, algo em torno dos seus 305, 304, 303 reais. Realmente a gente vem no fechamento do mês com um boi pressionado pela dinâmica de comercialização ao longo aí do mês de agosto e setembro. As escalas mais longas para preço balcão, pressionando as cotações do boi gordo. Então o CPE, indicador CPE Exalc fechando a 303,95 no dia de ontem, deve permanecer patamares envoltos ao redor do seu entre 300 e 310, os seus 305 reais. Então realmente é um mercado pressionado. Expectativa, mercado de exportação que realmente vem forte, bateu o recorde já para setembro, né? Os números que saíram ontem até sexta-feira já mostram uma carne natura muito forte. Ficar atento ao câmbio, como a gente sempre vem pontuando, mas a dinâmica externa deve permanecer a mesma. Mercado doméstico, a expectativa é que ajude a melhorar as cotações ao longo de outubro e também novembro. Um ponto importante, se a gente olhar as carnes concorrentes, o frango valorizou mais de 10% no mercado agora em setembro, enquanto carcaça suína e carcaça bovina caindo. Então esse também é um indicativo importante num mercado altamente endividado. Então a carne de frango pode ajudar a dar uma sustentação na carne bovina nas próximas semanas, próximos dias. Mas ainda é um outubro que tradicionalmente tem muito contrato, mas que pode ser revertido pelo esse equilíbrio maior do mercado externo e um pouquinho do mercado interno. Mas a gente tem uma expectativa positiva aí para os próximos meses, dado toda uma dinâmica dos últimos 3 meses do ano, tradicionalmente, que ocorre. Ótima semana a todos, amanhã, quarta-feira, a gente volta com mais informação. Forte abraço. Antes da Isabela, lembrando que nós vamos encerrar agora a votação da enquete de hoje, só lembrar mais uma vez que ainda tem uma entrevista do João Batista sobre raça caracu. Qual a perspectiva da economia para o próximo trimestre? Até agora são 665 votos. Dá tempo de você votar, tem uns 4 minutos aí, eu vou encerrar. A alternativa número 1 vai melhorar com 9%, alternativa número 2 já está melhorando com apenas 3%, está difícil, 19%, e 4 vai piorar com 69%. Dá para o tempo, portanto, de você participar ainda no YouTube, a quem a gente agradece, inclusive, os likes que estão chegando aqui para a gente. Continua aí, né, descendo o dedo nas mídias sociais, né, do Tempo e Dinheiro, se inscrevendo também. Agora, Isabela Camargo, como é que está o mercado do boi gordo? Boa tarde. Olá a todos. Bom, em relação ao mercado do boi gordo, a gente continua com baixa movimentação, principalmente aí resultado das escalas confortáveis em relação aos frigoríficos que procuram menos no mercado spot, né? E do lado do pecuarista, ele acaba guardando aí uma melhor posição em relação ao mercado, e isso vem trazendo lentidão para as negociações. No mercado interno, a gente segue com baixa movimentação em relação à demanda. A gente está aí no final do mês e a nossa expectativa é de que o início do próximo mês traga maior movimentação.
Mas o que vem chamando a atenção é em relação às exportações. A gente tem um fechamento aí até a 4ª semana de setembro e o Brasil exportou 294,7 mil toneladas de carne bovina in natura e ainda faltam então aí 2 dias para o fechamento do mês e a gente já tem o maior volume da série histórica. Esse volume é 17% superior ao mesmo período do ano passado. A média diária desse período ficou em 14,7 mil toneladas, o que representa aí uma alta de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. E o preço médio da tonelada ficou em 5,6 mil dólares, o que representa uma alta de 24,4%, comparando aí a setembro de 2024. E entre os principais destinos aí de setembro, a gente tem a China, que recebeu 56,4% do total exportado pelo Brasil, seguido pelo México e o Chile. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima, Isabela. O João Batista Oliveira esteve lá em Orlândia, no interior de São Paulo, aquele dia de campo sobre a raça caracu mocho. E lá ele fez a entrevista com o Sérgio Ribas, um pecuarista, falando sobre o gado caracu e, lógico, muita gente, muitos produtores interessados na raça. Acompanhe essa entrevista do Sérgio Ribas com o João Batista Oliveira. Muito bem, amigos do nosso Clube do Tempo e Dinheiro, do nosso Tempo e Dinheiro, tenho um imenso prazer de falar com o meu grande amigo, mais antigo, grande amigo meu, Sérgio Ribas, lá de Jataí, sudoeste Goiano. Sérgio Ribas, por que você se apaixonou pelo caracu? Sim, nós temos uma tradição de família. Eu sou casado com a Carvalho Dias, que é o rebanho maior que tem no caracu. O senhor Ernesto seleciona esse gado há muitos anos, 75 anos que ele seleciona. Só que é uma linhagem pela região, ser Poços de Caldas, uma região bacia leiteira, ele selecionou o gado para leite. Mas junto a isso, vieram muitas qualidades, rusticidade, né, de tudo isso, de alta fertilidade. Isso teve uma contribuição muito grande na formação do que a gente quer fazer aqui. Então, eu já tenho um contato muito grande com o caracu, desde que eu me mudei para Jataí em 86, e de modo que aí eu fui convidado pela turma do mocho para participar do grupo, e com isso eu adquiri touros mochos para pôr nas minhas vacas, adquiri vacas, dei um passo bem adiante fazendo embriões nas vacas que eu comprei, e estou aí nessa jornada. Eu acho que o caracu mocho tem muito a agregar na pecuária nacional. Sabe? Ele tem coisas fantásticas. Ele tem o nascimento de um bezerro pequeno, ele tem um vigor do bezerro enorme quando nasce, ele tem alta fertilidade e os meus companheiros que já estão há mais tempo selecionando o mocho conseguiram selecionar animais com marmoreio, com área de ouro e lombo muito boa, com gordura. Então, eu tenho só que agradecer de já pegar isso já bem adiantado, para me dar seguimento, né, esse trabalho em conjunto com ele. Eu sou o mais novo integrante do Grupo Mocho. Mas você pratica também criação de outras raças. Dá para comparar? O que você tem para dizer? Não, eu faço, o que eu crio mesmo é o gado caracu. As outras raças eu compro para engordar. E agora estou partindo para fazer cruzamento de Nelore com caracu. Eu acho que se a gente fizer alguma coisa com Angus nessa meição em caracu, com Nelore, vai somar muito, né? Mas o que interessa para o produtor que não está nos assistindo é o dinheiro, o resultado. Você é um empresário. Você não entrou nessa só pelo prazer. Dá dinheiro? Sim. Essa questão de dar dinheiro ou não dar dinheiro, eu acho que as coisas que a gente faz bem feito, com seriedade, acaba você tendo o resultado financeiro, né? Eu acho que a economia do país, a situação política que a gente vive, a situação de economia aí muito justo, as pessoas não têm dinheiro para consumir nada. Eu acredito, eu sou muito positivista, que na hora que essa situação toda melhorar,
nós vamos agregar muita coisa nisso que a gente está fazendo. Infelizmente tem aquela frase, né? Antes de melhorar tem que ficar bem ruim, né? Para depois melhorar, né? Tomara que seja logo, né? Fica difícil, né, da gente prever alguma coisa assim, porque realmente eu estou com 70 anos e eu vi o governo do Sarney e achei que eu não veria um governo pior do que o Sarney. Nós estamos vendo coisas muito piores. Muito piores. Tomara a Deus que a gente vire esse jogo com o trabalho, com a persistência e com o refinamento de pessoas que estão nessa atividade de fazer um animal melhor para o Brasil, né? O caracu é uma raça genuinamente nacional, super adaptada às condições nossas de norte a sul, de modo que a gente tem que dar seguimento ao que a gente está fazendo e aprimorar tudo isso, né? E o futuro, como é que você vê do caracu, depois o futuro do Brasil? Primeiro o futuro do caracu. Não, eu acho o futuro do caracu brilhante, porque com tão pouco tempo de trabalho, a gente já está chegando em resultados excelentes. Quer dizer, se a gente der seguimento a isso, dentro da seriedade, dentro de tudo, a tendência é só isso melhorar, né? Os resultados serem melhores. Agora e o futuro do Brasil, Sérgio Ribas? O futuro do Brasil a Deus pertence. Vai demorar para melhorar? A Deus pertence. Com muita dificuldade, porque o país está numa situação muito delicada, a gente vai seguir subindo. Mas se a gente reeleger essa esquerda aí inescrupulosa, nós vamos passar dias muito difíceis. Tomara que não aconteça isso, tomara que a gente vire o Brasil. Sérgio Ribas, meu grande amigo. Grande abraço. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Vamos em frente. Que Deus nos abençoe e nos crie para o bem. E viva o Brasil. Viva o Brasil, João Batista Olive. Enquete encerrada, perguntando sobre a perspectiva em relação à economia para o próximo trimestre. Já encerrada com 675 votos, a alternativa escolhida foi a número 4, com 68%, a economia vai piorar, com 19% está difícil, a alternativa número 3, vai melhorar, tem os otimistas que estão aí com 9%, a alternativa número 1, já está melhorando com 4%, a alternativa número 2, a todos que participaram nessa enquete, nosso muito obrigado. Amanhã a programação estará ao vivo a partir das 13 horas com informações com Brandalize e todas as alterações na nossa programação, todos os conteúdos estarão disponíveis nas mídias sociais, inclusive em primeira mão para quem é sócio do Clube do Tempo e Dinheiro, a abertura do mercado a partir das 9 horas. Ronaldo Coutinho também estará lá no clube com as informações exclusivas, previsão do tempo e até mesmo outras informações, entrevistas exclusivas nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. 16 horas, 16h15, teremos o fechamento do mercado, portanto, a todos que nos acompanham amanhã, a partir das 13 horas, horário de Brasília, estaremos de volta até as 13h30. Depois, todo o conteúdo exclusivo para os assinantes do Tempo e Dinheiro. Tá aí, faça uma degustação de graça, 7 dias, no 19998132915, e você será o produtor mais bem informado desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, a equipe de Campinas, né, o Davi da Luz, o Gleidson Ricardo, o Charles Alcântara e, lógico, todos que estão aqui nos apoiando e nos apoiaram nessa edição. Um grande abraço e amanhã está de volta a partir das 9 horas. Horário de Brasília, no clube, com a abertura do mercado, 13 horas, horário de Brasília também, com as informações com Brandalize nas edições do Tempo e Dinheiro. Grande abraço a todos, até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.